Olá, gente! E aí, tudo bem com vocês? Ó, gente, para quem não me conhece, meu nome é Valéria Guimarães. Eu sou professora aqui na Pós de Direito Previdenciário do Legale. E hoje eu vou trazer para vocês, gente, um resumão, tá? Para de uma vez por todas tirar esse problemão que muita gente enfrenta aí nas regras de transição da emenda 103 de 2019. A gente sabe que muitos previdenciaristas ainda penam com a questão das regras de transição. São muitas dúvidas. Então, por isso eu resolvi fazer esse vídeo e aí um resuminho aqui, a gente tentar desmistificar, porque muitas vezes você se apega a tantos detalhes desnecessários que você acaba não prestando atenção no que realmente importa na hora das regras de transição. Então, vamos lá. Quer entender as regras de transição? Vem comigo que eu vou te explicar, tá? Primeira pontuação que eu preciso fazer antes de começar a falar das regras de transição. Bom, a gente tem a questão do direito adquirido, que precisa ser respeitado, uma vez que a pessoa, até o marco da reforma, que é 13 de 11 de 2019, ela atingiu os requisitos para uma aposentadoria, ela vai ficar sendo regida pelas regras anteriores, né, da reforma. Então, a pessoa ela só é atingida pela reforma quando ela não atinge os requisitos até a data 13 de 11 de 2019, nos reportando aqui a emenda 103. Então, a partir de 14 de 11 de 2019, ela passa a ser regida pelas regras novas, tá? Mas se ela estava prestes a se aposentar, ou seja, ela estava quase atingindo os requisitos, então ela entra nas famosas regras de transição. O nome mesmo já fala. É para te ajudar, né, a transitar de uma regra para outra. Ótimo, Valéria. E aí? Como que você vai facilitar a minha vida? Bom, eu vou trazer aqui para vocês, gente, dar um exemplo, tá? Para que vocês possam entender a questão da aposentadoria por tempo de contribuição. Tem muita gente aí ainda louca da vida, né? E aí, acabou mesmo? A partir de 14 de 11 de 2019, ela não existe mais. Não existe. Ela ainda existe até 13 de 11 de 2019, que tem muita gente ainda, né? Que chegou ali a alcançar os requisitos até essa data, ou estava prestes a alcançar, que ainda não pediu a aposentadoria, mas tem o direito adquirido para tal. E é dessas pessoas que a gente vai falar hoje, tá bom? Então vamos lá, como que era a aposentadoria por tempo de contribuição então, Valéria? Até 13 de 11 de 2019. Bom, nós tínhamos aí, gente, as seguintes possibilidades. Se a pessoa alcançasse 30 anos de contribuição, mulher, 35 anos de contribuição, homem, poderia aposentar na aposentadoria por tempo de contribuição. E existiam duas formas. O sistema de pontos, né, em que a pessoa atingiu determinada pontuação, somando idade mais tempo de contribuição, então ela poderia requerer a aposentadoria sem incidência do fator previdenciário. Ou alcançando o tempo de contribuição, ainda que não alcançasse a pontuação, mas aí incidia o fator previdenciário, tá? E agora, como que é? Bom, agora não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Nesse caso, a gente entra nessas pessoas que chegaram a quase atingir o direito às regras antigas, mas não conseguiram. Então, eu vou começar explicando a regra do pedágio de 50%. E aí eu vou dando alguns exemplos práticos que eu tenho certeza que vai definitivamente entrar na cabeça de vocês, tá bom? Vamos lá. Se não entrar, você faz sabe o quê? Você me procura depois lá no meu Instagram, Valéria Guimarães V, e fala assim, professora, eu não entendi não. Você falou que ia entrar na minha cabeça e não entrou. Então agora me explique. Pode ir lá me procurar que a gente vai chegar a uma conclusão boa para você, tá bom? Vamos lá, regra do pedágio de 50%. Quando que o meu cliente ele vai se encaixar nessa regra de transição? Bom, a lei diz o seguinte, gente, ela está restrita aos que poderão se aposentar nos próximos 2 anos. Então, se a pessoa, até 13 de 11 de 2019, ela tinha ali 28 anos, e quando eu digo até 28 anos, tá?
ela tinha 28 anos de contribuição. Porque se ela tivesse 27 anos e 11 meses, ela não entra nessa regra. E isso eu me reporto a mulheres. Mulheres com 28 anos de tempo de contribuição para lá. Ou homens com 33 anos de contribuição para lá. Até 13/11/2019, eles têm uma ótima chance de se encaixar nessa regra de transição. E como que é isso? Bom, pedágio de 50%. Do quê? Do tempo que falta para aposentar. Então, se para a mulher faltam 2 anos, ela tem que pagar um pedágio de 50% em cima desse tempo. Então, ao invés de 2 anos, ela vai ter que trabalhar 3. Por quê? Um ano é 50% do pedágio do tempo que falta. Faltavam 2. Então, metade é 1. Então, ela paga o pedágio. Ao invés de 2, ela trabalha 3. E aí, ela consegue estar dentro dessa regra de transição. Mas isso não quer dizer que essa regra é a melhor de todas para ela, não, tá? Por quê, Valéria? Bom, vejam bem. Vejam bem. Gente, eu preciso fazer o cálculo em todas as regras para o meu segurado. Porque não quer dizer que porque ele se encaixou nessa regra de transição aqui do pedágio de 50%, ele não possa se encaixar nas outras. E sim, ele pode se encaixar em todas, inclusive, dependendo da situação. Então, eu preciso fazer o cálculo em todas, para saber qual vai ser a mais vantajosa. Porque em uma, ele pode aposentar mais rápido, mas com uma renda menor. Inclusive, nessa do pedágio de 50%, pode acontecer isso. Sabe por quê? Porque ela é a única das regras de transição que incide o fator previdenciário ainda. Então, nesse caso, você precisa ver direitinho, porque vai diminuir a RMI do seu cliente. Vamos para uma segunda opção, então? Vamos fazer um cálculo. Valéria, como que eu faço esse cálculo? Bom, gente, muitos previdenciaristas já têm sistema de cálculos. E aí você pega ali, né, o CNIS da pessoa, exporta para o sistema de cálculos, e aí você consegue fazer ali tempo de contribuição, RMI, regras de transição. Só que é óbvio que você pode fazer esse cálculo, principalmente de RMI, do tempo que falta, você pode conferir à mão, não pode ficar confiando 100% em sistema de cálculos não, tá bom? Eu não dou conta e não conheço ninguém, Valéria, aliás, não dou conta de fazer e não tenho um sistema de cálculos. Então você procura algum especialista na área que trabalhe com cálculos e pede para ele fazer para você. Porque aí você entrega um trabalho fidedigno, confiável para o seu cliente, tá? Vamos para a segunda opção. E lembrem-se, pedágio de 50% é a única regra de transição que incide o fator previdenciário. Ou seja, a renda pode diminuir consideravelmente, apesar dele trabalhar um período menor. Pode ser que seu cliente queira isso, que ele esteja louco para aposentar? Pode. Mas pode ser que não. Pode ser que ele queira trabalhar um pouco mais para poder ter uma renda maior, tá? Por isso que a gente vai continuar aqui nas regras de transição. A outra regra é a do pedágio de 100%. Ok, Valéria, como que vai ser isso? Bom, gente, a gente precisa ter um parâmetro. Lá no pedágio de 50%, a gente tinha o parâmetro de homens e mulheres que estavam próximos para se aposentar, faltando ali 2 anos ou menos para aposentar no marco que é 13/11/2019. Essa é uma característica do pedágio de 50%. Já o pedágio de 100% não. A característica é que ela está restrita a mulheres de 57 anos na data da reforma, homens de 60 anos na data da reforma. Então, se o teu cliente te procurou, ele tinha 57, mulher, 60, homem, para lá, tá? Eles podem cumprir o pedágio de 100% do tempo que falta. Valéria, ok, mas e aí? Como que eu vou chegar a essa conclusão? Porque antes era 30% para a mulher, 30 anos de contribuição para a mulher, 35 anos de contribuição para o homem. Então, se ele te procurou, ele tinha um requisito da idade, que era 57 para mulher, 60 para homem, ele pode pagar 100% do tempo que faltava. E quanto que faltava será para ele? Aí você vai perguntar. Para a mulher, o homem que te procurou lá com 60 anos, ele vira e fala, olha, eu tenho 60, na data da reforma eu tinha 60 anos e eu tinha 30 anos de tempo de contribuição. Quanto é que falta? 5 anos. Então ele vai pagar pedágio de 100% em cima do tempo que falta, ou seja, ele vai ter que trabalhar mais 10 anos. É muita coisa, não é não? Depende do ponto de vista.
Porque se você for parar para pensar, ele tem 60 agora, mais 10 ele vai ter 70. Ou ele aposenta ou ele aposenta, né? Mas, gente, o que acontece? Pode ser que aumente a renda dele, porque nessa pedágio de 100% não incide o fator previdenciário. Então, de repente, para ele pode ser uma boa, né? Não sei. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que analisar o caso concreto. Você precisa entender a necessidade do seu cliente também, porque quando a gente passa por essa situação de planejamento previdenciário, porque regra de transição é um momento muito importante do planejamento previdenciário, a depender do caso concreto, né? Você precisa analisar isso sob a ótica do seu cliente. Nem sempre a regra de transição que você acha que vai ser benéfica para ele, de fato será. Porque você está vendo sob a sua ótica. Você precisa ver sob a ótica dele. Será que ele tá bem no trabalho, ele tá tranquilo, ele tá satisfeito e ele pode esperar 10 anos para aposentar, para ter uma renda maior? Tem a questão da expectativa de vida também dessa pessoa. Será que vale a pena ela esperar tanto tempo? Ou será que é melhor logo ela se aposentar no pedágio de 50%? Porque ela vai ter que trabalhar só mais 3, mas ela vai ter uma renda menor. Entenderam? Outra coisa, às vezes ele tá desesperado para sair. Ele tá com problemas no trabalho, enfim, problema de saúde, não tá mais conseguindo trabalhar como costumava fazer. E aí para ele tá sendo penoso. Muito provavelmente ele não vai querer trabalhar mais 10 anos, ainda que seja para ganhar uma renda maior. Então fica a dica, tá? Quais as outras, Valéria? Regras de transição? Calma que só faltam mais 2, tá? Para aposentadoria por tempo de contribuição. Beleza, vamos lá. Por pontos. Essa regra de transição, gente, ela não exige idade mínima, como por exemplo lá no pedágio de 100%, tá? E nem pagamento de pedágio. Como que funciona ela? Você vai juntar a idade e o tempo de contribuição que essa pessoa tinha até a data da reforma, tá? Então, até lá, 13/11/2019, ela tinha que atingir 96 anos para homens, 86 anos para mulheres, juntando idade e tempo de contribuição. E aí, a partir de 2020, a partir de janeiro de 2020, aumentaria 1 ponto a cada ano, até que se atingisse 100 anos para mulheres, 105 anos para homens. E aí, nesse momento, muito provavelmente, ela poderia, se encaixando nessa regra de transição, pedir a aposentadoria. E aí, você também vai fazer o cálculo, você vai verificar quanto tempo mais ele vai ter que trabalhar. Provavelmente, nessa situação aqui, dependendo, se aposentariam, em 2033. E aí? Será que essa pessoa está disposta a trabalhar tanto tempo? Não sei. Vai depender da RMI dela também, né? Então, fica a dica. Sistema por pontos não exige idade mínima e não exige pagamento de pedágio. O que se exige é a pessoa unir tempo de contribuição com idade e a idade no momento ali da reforma. E aí, tendo 96 pontos homem, 86 mulher, a partir de janeiro de 2020, aumenta-se 1 ponto a cada ano até que se atinja 100 anos para a mulher e 105 anos para o homem. E aí sim, cumpre-se os requisitos da regra de transição para pedir a aposentadoria por tempo de contribuição. Na regra de transição, tá bom? Qual a outra regra? Bom, a outra regra seria tempo de contribuição mais idade mínima. Essa daqui já é diferente. Por quê, gente? Porque ela vai exigir a idade mínima, diferente dessa que a gente acabou de falar, de sistema de pontos. No caso, em 2019, ali, 13/11/2019, o homem deveria ter 61 anos, a mulher 56. Diferente, né, daquela do pedágio de 100%, que a mulher deveria ter 57 e o homem 60. Olha que interessante. Então, muda um pouquinho, tá?
regra de tempo de contribuição mais idade mínima. Então, o homem com 61, a mulher com 56 para lá, é possível entrar nessa regra de transição. Mas e aí, como é que ia funcionar? A partir de 2020, a idade mínima, essa idade mínima de 61 e 56, ela vai subindo 6 meses a cada ano, até atingir 62 anos mulher, 65 anos homem. Então, se entrar nessa regra de transição, muito provavelmente a mulher aposentaria em 2031 e o homem em 2027. E aí? Ou o contrário, né? O que acontece? Não sei, Valéria, eu não sei exatamente qual seria a aplicabilidade prática desses casos, né? Relacionados aí ao meu cliente. Então, o que você precisa fazer? Você precisa entender como funciona. Gente, tem previdenciarista mais experiente, que ele olha a situação da pessoa, a pessoa entrou aqui na sala dele, ele já fez a entrevista com a fichinha de atendimento e ele já sabe qual a melhor regra de transição pro cliente dele. Isso é fato, tá? Mas, não necessariamente, principalmente você que está começando, você que tá se empenhando, está estudando muito, mas ainda está inseguro no direito previdenciário, né? Você precisa contar com a ajuda de um profissional mais experiente. Você pode fazer uma parceria, né? Eu sempre bato muito nessa tecla lá no meu Instagram, produzindo conteúdo para vocês. Eu sempre bato muito nessa tecla nas aulas que eu dou. Eu sempre digo o seguinte: se você não se sente seguro para atuar no direito previdenciário, não deixe de atuar, mas atue com um profissional experiente do seu lado. Por quê? Porque você tem a oportunidade de aprender com essa parceria, ao mesmo tempo em que você entrega um serviço de qualidade para o seu cliente, certo? Isso é o mais importante, porque você não pode se aventurar. É um direito social. É tirar ou colocar um prato de comida na mesa de um ser humano. Muitas vezes, quando você trabalha com um público baixa renda, né? É uma responsabilidade muito grande. Em todos os ramos do direito você tem essa responsabilidade, mas no direito previdenciário é um direito social. Então vejam, não me sinto seguro. Tudo bem, ninguém nasceu seguro, ninguém nasceu sabendo, mas você pode ter os meios de levar um serviço de qualidade para o seu cliente que não seja colocando em risco o direito social dele. Então você procura um colega, parceiro mais experiente, faz essa parceria, pede para ele fazer os cálculos das regras de transição, ele te entrega isso num relatório bem explicadinho e você pode passar isso para o seu cliente e deixá-lo mais tranquilo. Ele vai te procurar desesperado no escritório e isso é uma boa parte do planejamento previdenciário. Claro que não só isso, né? A gente precisa analisar CNIS, retificar CNIS, se for o caso. Se a gente tiver tempo especial, a gente vai ter a presença ali de um PPP, de um LTCAT, de formulários antigos, e a gente vai analisar toda essa documentação para ver se a gente consegue reconhecer esse período especial, né? Mas basicamente aqui nesse vídeo eu quero chamar a atenção para vocês das regras de transição, sim, tá? Porque as regras de transição, elas são condicionantes para que você possa encontrar o melhor benefício para o seu cliente, certo? Estamos conversados? Então, pega esse relatório desse teu amigo parceiro, né? Desse teu colega parceiro, e aí você explica tudo para o cliente. Ele vai sair de lá extremamente satisfeito, sabendo que ele tem várias opções, certo? Ele se encaixou ali em pelo menos... Ele se encaixou nas 4, mas diante da sua perspectiva, 2 seriam mais viáveis. E aí você pode fazer, em cima daquele estudo, qual é a vantagem que ele vai ter de acordo com a expectativa de vida dele também, o que é muito importante. Porque, como eu falei, não adianta esperar horrores para se aposentar com uma renda melhor se ele não vai poder usufruir dessa renda por conta da expectativa de vida, certo? Ou
ele recebe uma renda menor, mas se aposenta mais rápido e pode usufruir ainda que de uma renda menor. E aí você, como um profissional completo, pode ver a possibilidade de uma previdência complementar. Será que vai ser legal para ele? Será que não vai, né? Mas aí você entrega ali aquele relatório lindo e maravilhoso para ele. E aí você diz para ele, olha, nessa regra de transição, o senhor aposenta em tanto tempo. Normalmente, os sistemas de cálculos, eles já trazem ali a data exata quando ele vai poder se encaixar nessa regra de transição, qual vai ser o cálculo da renda dele, tá? E aí, então, você pode passar essa informação para ele. E ele vai ficar muito satisfeito, sem dúvida, muito satisfeito e confiante. Não é um bicho de 7 cabeças. Para você, advogado, que de repente já está aí no mercado há muito tempo, né? E já tem o sistema de cálculos no seu escritório, já está habituado a fazer esses cálculos. Você pode propor parceria para os colegas, né? Para começar a fazer esses cálculos para outras pessoas. Aparentemente para você é simples, mas para o colega que está começando não é. E assim a gente vai transformando a nossa advocacia numa advocacia mais completa, mais confiável e fortalecida, certo? Fica a minha dica, não só de regras de transição, mas também para fomentar a nossa advocacia de uma forma inteligente e segura. Tá bom, gente? Meu tempo já está quase acabando. Eu espero que realmente essa mensagem tenha chegado para vocês da melhor forma possível. Eu espero que vocês tenham compreendido, ainda que minimamente, essa regra de transição. Tá vendo? Existem marcos, né? No pedágio de 100%, eu tenho a questão do mínimo de contribuição lá, que é da data da reforma, tem que estar faltando 2 anos ou menos para ele aposentar. Não tem idade mínima, mas tem a questão do período de contribuição. No pedágio de 100%, ele vai exigir uma idade mínima, tá? Na regra dos pontos, não exige idade mínima e nem tempo de contribuição, mas você tem que unir a idade e o tempo de contribuição e alcançar determinada pontuação. Tudo com um marco até a reforma. E na tempo de contribuição mais idade mínima, aí você tem também uma idade mínima e se exige um tempo. Então, você a cada 6 meses sobe, aliás, a cada ano sobe 6 meses até atingir 62 mulher, 65 homem. Em resumo, é isso, tá? Compreendendo essas regras de transição, você já vai estar um passo à frente para conseguir entregar um excelente, o melhor benefício para o seu cliente, tá bom? E assim, situando vocês, isso aqui é em relação à aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Mas a gente tem, por exemplo, aposentadoria por idade, e a gente tem uma regra de transição para aposentadoria por idade, a gente tem aposentadoria especial e tem a regra de transição para aposentadoria especial. Então é importante que vocês, estudem, estudem e estudem. Se debrucem sobre a nossa lei seca, sobre a nossa emenda constitucional 103, façam as suas interpretações, utilizem as interpretações de outros professores e doutrinadores e vamos para a luta na busca do melhor benefício para o nosso cliente, tá bom? Um beijo no coração de vocês, eu estou disponível lá no Instagram, Valéria Guimarães V, e estou ansiosa para o próximo vídeo. Espero vocês, gente. Até mais. Tchau, tchau.